Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão, a revisão aí de história para o simuladão, tá certo? Nossa revisão corresponde aos dois conteúdos aí mais trabalhados, que são a Grécia e a Roma Antiga, tá certo? Então se liga aí que é hora da revisão, tá? A Grécia Antiga é uma época da história grega que se estende aí do século XX ao século IV, tá? Então é um longo período de estudo, mas vamos nos restringir apenas da Grécia Antiga. Quando falamos, em Grécia Antiga, não estamos nos referindo apenas a um país, e sim a um conjunto de cidades que compartilhavam a mesma língua, os costumes e algumas leis, e muitas dessas cidades eram inimigas entre si, tá certo? Mesmo correspondendo a um único espaço. Dentre elas estão as clássicas, as cidades aí que vão se tornar cidades extremamente conhecidas, que é Atenas e Esparta. Vão surgir inúmeras cidades, como aqui, Mileto, como Tebas, tá certo? Etólia, Delfos, várias outras cidades irão surgir, mas Atenas e Espartas, elas ficarão muito famosas porque elas irão aí lutar entre si, tá certo? E o que vai levar aí a Grécia ao fim de seu império, porque elas irão entrar em conflito entre si, uma cidade, uma polis, querendo conquistar a outra polis, tá? Nesse sentido, como é muito longo, do século XX, ao século IV, ou do século XXI ao século IV, não tem como estudar a Grécia como um todo, como se fosse uma única parte da história. Não tem. Ela é dividida em 4 períodos, e isso é importantíssimo para os senhores, tá certo? Ela é dividida aí no período pré-homérico, que vai aí do século XX aos séculos XII. Os séculos não importa para vocês, o que de fato é importante são os períodos, tá certo? Porque esses de fato serão cobrados no simuladão. Período homérico, o período arcaico e o período clássico. Então esses são os 4 períodos da história grega que vai estar sendo solicitado para os senhores no simuladão de história, tá certo? A Grécia, como eu disse a vocês, estava dividida em várias cidades, tá? Essas cidades eram chamadas de polis. A palavra polis significa, tá certo, cidade em grego. E era o centro das decisões políticas e econômicas da Grécia Antiga, tá? Note que essas cidades eram independentes entre si, mas unidas aí pela cultura, pela religião, pelo idioma comum, tá certo? Que era o grego. Então vejam que essas cidades eram cada uma tem as suas leis, sua própria conjuntura, mas todas comungavam aí da mesma cultura, que era uma cultura politeísta, muito mística, voltada ao heroísmo, tá certo? Cultuavam aí da mesma religião, que era o politeísmo, e o idioma, que era o grego, tá certo? Nessa lógica, nós vamos ter 2 figuras bem interessantes que eu acabei esquecendo de trazer para vocês, que é o Homerix e o Obelix. São 2 personagens, ilustrativos de desenho, sempre estão nas figuras, e eles trazem aí a representatividade das cidades gregas que brigavam entre si através de disputas de jogos, porque os Jogos Olímpicos, surgem na Grécia através aí de uma tentativa de agradar a Zeus. Os Jogos Olímpicos, eles foram criados para que Zeus se agradasse, tá certo? As disputas, os jogos e tal. Por isso que a pegada olímpica tem muito, no seu início, a pira olímpica, que era acesa e tal.
tem aquela pegada grega porque justamente foi criado lá, tá certo? E algumas cidades elas brigavam entre si através de jogos, através aí dos esportes, tá? E a figura de Obelix e Asterix, ele vai mostrar aí bem essa sequenciazinha, tá bom? Um outro assunto que vai cair, né, é Roma, e está relacionado aí à questão social, a pirâmide social romana, tá certo? Então, os senhores saibam direitinho aí quem são os patrícios, quem são os plebeus, quem são os clientes e quem são os escravos. Os patrícios são os grandes proprietários de terra. Eles possuem aí os maiores cargos, ou seja, os ricos daquela época. Os plebeus, tá certo? Eram os agricultores, comerciantes, artesãos, a galera que fazia circular o dinheiro, né? Conquistavam poderes políticos durante a República, tá certo? Então era uma galera de uma certa influência. Quem eram os clientes? Os clientes eram homens livres que prestavam serviços aos patrícios, tá certo? E tinham por sua vez aí os escravos. Quem eram os escravos? Eram os endividados, né, por dívidas romanas ou prisioneiros de guerra, tá certo? Esses eram propriedades aí de seus senhores, no caso dos patrícios, tá certo? Então a divisão aí da pirâmide social romana está classificada em patrícios, plebeus, clientes e escravos. E nessa lógica vocês precisam saber os conceitos de cada uma dessas classes, beleza? O Coliseu, né? Roma vai ser aí conhecido na Itália principalmente pelo Coliseu, que vai ser um dos monumentos que resistem até os dias atuais, beleza? Mas mundialmente o Coliseu é conhecido, tá? Construído aí por ordem do imperador Vespasiano e concluído apenas com seu filho Tito, tá certo? É um dos mais grandiosos monumentos da Roma antiga, tá? E a história conta que os gladiadores, né, lutavam na arena e que o Coliseu era lugar onde os cristãos eram lançados aos leões, tá certo? Lembrando que nesse período a Roma ainda era uma Roma politeísta, tá? Eles não acreditavam em um único Deus. Para a inauguração, né, apenas 8 anos depois do início das obras, então vejam como foi grandiosa a construção, certo? Em 80 depois de Cristo, as festas e jogos duraram 100 dias, durante os quais morreram cerca aí de 9.000 animais e 2.000 gladiadores. Então era algo muito grande, tá certo? Era uma arena onde os gladiadores lutavam, tá? E a população assistia nas arquibancadas. E no meio de uma atração e outra, jogava-se pão para a população, dando aí origem àquela política chamada de pão e circo, tá certo? Então esse é o Coliseu, que também vai estar aí no nosso simulador. Como não falar deles, né? Os gladiadores, tá? Primeiramente, vamos aí entender a origem da palavra, que vai vir aí de gládio, que era o nome dado às espadas. Por isso o nome gladiadores, aqueles que usavam as gládios, tá certo? Na maioria das vezes eram escravos, né, prisioneiros de guerra, tá certo? Ou endividados, beleza? Os gladiadores eram na maioria das vezes escravos da Roma antiga, porém podiam também ser devedores, como acabei de dizer a vocês, se tornando aí escravos como forma de punição. Eles eram aí obrigados a lutarem por suas vidas por meio de arena, como por exemplo o famoso Coliseu, tá certo? Então eu coloquei aqui uma imagem, porque lembram lá que na última informação que eu dei a vocês, morreram cerca de 9.000 animais, né? Leões, rinocerontes, animais vindos aí da savana e levados diretamente para aquela região, para que se tornassem atrações
lutando aí com os gladiadores, beleza? Sobre a origem mística de Roma, né? Vai ter uma questãozinha relacionada aí à origem mística romana, tá? A fundação de Roma está aí envolta de várias lendas, vários mitos da questão do heroísmo, tá certo? Então, segundo a narrativa aí do poeta Virgílio, em sua obra Eneida, os romanos são descendentes de Enéas, tá certo? Que é um herói troiano. Veja, heróis, deuses, né? Tudo muito místico, a história que envolve Roma. É claro que existem duas versões, uma versão voltada aos historiadores e uma versão aí da religião, beleza? Do misticismo que envolvia o povo naquela época, tá? O herói troiano, ele foge aí da Itália após a destruição de Troia pelos gregos, né, pelo famoso cavalo de Troia, tá certo? E reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes aí de Enéas, foram jogados no rio Tibre, por ordem aí de Anúncio, usurpador do trono, seu tio, que fica aí com inveja e com receio de perder o trono. Reza a lenda que essas duas crianças foram aí encontradas, né? Esses irmãos foram encontrados por uma loba, tá certo? E depois criados aí por aldeões, certo? Que vêm a reivindicar o trono. Recebem a missão de fundar Roma, tá certo? E depois aí, diante de uma desavença, Rômulo acaba matando Remo e se tornando aí o primeiro rei romano, tá certo? Então é aí que vai dar o desfecho da história romana. Lembrando que o nosso simulador está pautado aí em 6 questões, tá certo? Então vamos lá recapitular o que vai de fato aí cair nas nossas 6 questões do simulador, certo? Vai cair Grécia e Roma, tá? Vai cair também a questão das cidades aí que mais se destacaram, tá? Não vou dizer mais importante, mas que mais se destacaram, pois brigavam, eram inimigas assim, ferrenhas entre si, Atenas e Esparta, tá? Os períodos da Grécia Antiga, pré-homérico, homérico, arcaico e clássico, certo? A questão das polis, beleza? O que eram as polis? Eram as cidades aí gregas, certo? Lembrando que elas eram independentes entre si, mas tinham aí a questão da cultura, da religião e do idioma que unia essas cidades. Em relação a Roma, vai cair aí a pirâmide social, para que vocês digam aí quais são as classificações: patrícios, plebeus, clientes, escravos, e quais são as suas características, beleza? Vai ter uma questão relacionada ao Coliseu, questões relacionadas aí aos gladiadores, tá? E por fim, uma questão voltada à questão do heroísmo, do misticismo que envolvia aí a história romana e do porquê tem a figura da loba, tá certo? Sexto ano, então essa foi aí a nossa revisão. O assunto tá, facinho, facinho, tenho certeza que vocês irão aí tirar de letra, tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!